Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Mergulhando no Amor. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com John Allman, um ex-astro do rock que resolveu se mudar de Nova York para uma pequena ilha no Chipre, após o fracasso do seu novo álbum. Em seguida, vemos John recebendo a ligação do seu empresário, mas nesse mesmo momento, ele fica muito irritado ao perceber que tem um homem desconhecido perto da sua casa, já que o cantor acredita que seja um jornalista que está atrás dele. Assim que John sai de casa para confrontá-lo, o homem apenas ordena que ele vá embora, e ainda mais irritado, o cantor declara que é dono do local, e que por isso ele é quem deveria ir embora. No entanto, enquanto John continua falando, o homem simplesmente se joga do penhasco, deixando o cantor perplexo com o que acabou de acontecer. Algum tempo depois, vemos John conversando sobre o ocorrido com o capitão de polícia da cidade, e quando ele comenta que acabou de se mudar, Manoli revela que o local em que ele está morando é bastante procurado por pessoas que querem dar um fim na própria vida. Bastante chocado, John comenta que o capitão deveria fazer algo para evitar que isso aconteça, mas Manoli apenas responde que é muito difícil prever esse tipo de ocorrência. Em seguida, o policial entrega o seu contato para que John possa ligar se outras pessoas aparecerem no local, e assim que ele vai embora, percebemos que o cantor continua chocado com o que acabou de descobrir. No dia seguinte, vemos John fazendo compras no mercado, mas quando ele pergunta para a dona do local se eles fazem entrega, Cole acaba ficando muito surpresa, já que a cidade é muito pequena. No entanto, quando John confessa que está um pouco perdido, ressaltando que além de morar sozinho, já faz um bom tempo que não é responsável por fazer as suas próprias compras, Cole confirma que pode fazer entrega para ele. Ao sair do mercado, John quase é atropelado por uma garota numa moto, mas assim que ele tenta repreender a jovem, Melina apenas o ignora e continua dirigindo até chegar num restaurante. Em seguida, o dono do restaurante avisa para Melina que uma das garçonetes não vai poder trabalhar à noite, e ao perguntar se ela pode lhe ajudar, a jovem fica indignada e rapidamente deixa claro que apenas faz parte da banda. No entanto, quando ele começa a implorar para que ela o ajude, Melina acaba concordando, ressaltando que antes irá cantar algumas músicas. Para evitar que mais pessoas se aproximem do penhasco para se jogarem, John resolve fazer uma cerca, mas depois de exagerar um pouco na bebida, ele acaba desmaiando do lado de fora da casa. Ao ser acordado por Melina no dia seguinte, John fica preocupado achando que a jovem quer se jogar do penhasco, mas quando ela revela que apenas veio entregar as compras, o cantor fica aliviado e rapidamente a leva para sua casa. No entanto, quando Melina começa a puxar assunto, John deixa claro que não está muito afim de conversar, e assim que ele paga a jovem pelas compras, ela encontra uma caixa com vários prêmios musicais, e imediatamente reconhece quem é ele. Em seguida, ela pergunta por que um astro do rock está morando numa pequena cidade, e quando John responde que apenas está dando um tempo na carreira, Melina fica muito confusa, já que ela acredita que nenhum músico de verdade pode se aposentar. Em seguida, ela entrega o dicionário grego que ele havia encomendado, e ao comentar que a melhor forma de aprender o idioma é conhecendo pessoas novas, John pergunta se ela está flertando com ele. Com bastante nojo, Melina rapidamente nega, e ao ressaltar que ele precisa conhecer mulheres da idade dele, John deixa claro que não pretende se envolver com ninguém no momento. Em seguida, Melina avisa que tem uma praia bem abaixo do penhasco, e ao comentar que é perfeito para nadar com privacidade, John agradece a sugestão da jovem. No dia seguinte, John resolve ligar para o seu empresário para avisar que se mudou para Chipre, e apesar de ficar aliviado em ter notícias do cantor, Jimmy comenta que não há motivos para o amigo se esconder em uma ilha, ressaltando que eles podem dar a volta por cima escrevendo novas músicas. No entanto, enquanto John se recusa dizendo que não está muito empolgado, ele percebe que tem uma senhora na frente do penhasco, e por isso, ele encerra a ligação para ir até ela. Algum tempo depois, vemos a senhora sendo levada pela polícia enquanto John conversa com Manoli, que imediatamente avisa para o cantor que a idosa é a mãe do jovem que se jogou do penhasco há alguns dias. Bastante chocado, John pergunta se as pessoas da ilha não fazem terapia, e sem levar a pergunta a sério, Manoli agradece o cantor dizendo que ele está fazendo um bom trabalho em conversar com as pessoas que aparecem no local. Enquanto John continua indignado com toda a situação, Manoli muda de assunto perguntando se ele gostaria de conhecer a sua irmã solteira. E mesmo com John se recusando dizendo que não quer sair com ninguém, o policial o ignora e vai embora avisando que irá buscá-lo mais tarde.
Algum tempo depois, vemos os dois chegando no restaurante em que Melina canta todas as noites, e nesse mesmo momento, percebemos que John fica encantado em saber o quanto a jovem é talentosa. Depois de passarem um bom tempo bebendo juntos, Manoli acaba reconhecendo que ele é um cantor muito famoso, e assim que o policial começa a elogiar as músicas dele, John fica muito constrangido. Quando Melina termina de cantar, ela se aproxima dos dois para cumprimentá-los, e assim que Manoli se afasta para ir até o banheiro, John comenta que está impressionado com o talento da jovem, e apesar de ficar lisonjeada, não demora muito para que ela vá embora dizendo que precisa voltar para o palco. Em seguida, Manoli resolve levar John para conhecer os seus amigos, mas quando ele começa a apresentar o cantor, John fica muito constrangido ao ver uma médica muito bonita chamada Cia, e logo percebemos que eles já se conhecem. No entanto, eles rapidamente disfarçam, e assim que os amigos do policial começam a fazer várias perguntas para John, descobrimos que ele morava naquela mesma cidade antes de ser famoso. Quando Lenia reconhece o cantor, ela resolve perguntar sobre a música que o tornou famoso, e ao mencionar que ele revela na canção que se apaixonou por uma linda garota que mora numa ilha, John fica desconfortável e rapidamente resolve ir embora. No entanto, Cia resolve ir atrás do cantor para perguntar o motivo de ele ter voltado para a ilha, e ao perceber que John não tem coragem para responder a sua pergunta, a médica resolve beijá-lo apaixonadamente. Na manhã seguinte, vemos Cia indo embora sorrateiramente da casa de John, e assim que ela chega atrasada para se encontrar com a sua família na missa, Cola repreende a irmã e exige saber onde ela passou a noite. Ela então revela que acabou reencontrando John, e ao perceber que a sua irmã não está nada feliz em saber disso, Cia tenta acalmá-la dizendo que foi apenas um caso de uma noite, ressaltando que ele mal se lembrava dela. No entanto, enquanto as duas conversam, vemos um flashback da noite anterior, onde descobrimos que depois que os dois fizeram aquilo, John resolveu confessar para a médica que sentia muitas saudades dela. Bastante constrangida, Cia volta a perguntar o motivo de ele ter voltado para a ilha, e assim que John responde que parece ser um bom lugar para aproveitar a sua aposentadoria, a médica não acredita, deixando claro que sabe muito bem que ele nunca desistirá da música. Quando o flashback termina, Cola fica muito confusa ao receber uma ligação do telefone da irmã, e assim que ela avisa para Cia que John quer falar com ela, a médica percebe que esqueceu o seu telefone na casa do cantor. Apesar de ficar irritado por ela ter ido embora sem se despedir, John pergunta se eles podem se encontrar mais tarde para que ele possa devolver o telefone, e assim que ela encerra a ligação dizendo que entrará em contato quando sair do trabalho, percebemos que os dois continuam apaixonados um pelo outro. No entanto, John resolve aparecer no consultório da médica de surpresa, e depois de devolver o telefone dela, o cantor resolve perguntar o motivo de ela nunca ter se casado. Ao ouvir isso, Cia resolve fazer a mesma pergunta para ele, e assim que ele responde que ainda não conheceu a pessoa certa, ela comenta que também não encontrou a pessoa certa. Em seguida, John pergunta se ela gostaria de jantar na sua casa, e ao ressaltar que não é mais o mesmo cara que ela conheceu na praia, Cia rapidamente concorda. Algum tempo depois, John resolve ir até a praia que Melina recomendou, e ao perceber que realmente não tem ninguém no local, ele resolve nadar sem nenhuma roupa. No entanto, não demora muito para que ele perceba que foi uma péssima ideia, já que um casal com vários filhos aparece no local, fazendo com que ele não consiga sair da água. Algum tempo depois, vemos Melina chegando na casa de John para entregar uma pomada para queimadura de sol, e quando ele repreende a jovem por ter dito que era uma praia deserta, revelando tudo o que aconteceu, Melina começa a achar graça da situação. Ao ver o violão que ele usa para compor suas músicas, Melina começa a fazer várias perguntas sobre a carreira dele, e assim que John comenta que só irá responder se ela lhe ajudar a preparar um jantar romântico, a jovem rapidamente concorda. Em seguida, vemos Cia conversando com a sua irmã, e enquanto ela tenta escolher um vestido para o seu encontro, Cola avisa para a médica que não parece uma boa ideia que ela se envolva novamente com John. No entanto, Cia deixa claro que precisa fazer isso, ressaltando que ela já passou muitos anos com medo de se apegar a alguém. Ao invés de preparar o jantar romântico, John acaba se distraindo cantando com Melina, e ainda mais impressionado com o talento da jovem, ele faz questão de perguntar o motivo de ela ainda não estar famosa. Ela então lembra que mora em uma ilha muito pequena, e quando John comenta que ela deveria se mudar para uma cidade maior, Melina responde que ainda não está pronta para ir embora, ressaltando que está muito feliz tocando no restaurante. Em seguida, Melina resolve comentar sobre a música que ele declara que é apaixonado por uma mulher que mora numa ilha,
e ao perguntar se ela realmente existe, John acaba confessando que a conheceu quando ele ainda não era famoso, e que ela o apoiou muito no começo da sua carreira. No entanto, quando Melina pergunta se ele compôs outra música para ela, John fica muito constrangido e rapidamente tenta negar, mas logo a jovem percebe que ele está mentindo. Ela então implora para que ele cante a música, e apesar de revelar que ainda não está pronta, ele começa a cantar para a jovem, deixando Melina muito emocionada. Em seguida, Melina garante que a música é boa o suficiente para ele voltar a fazer sucesso, e enquanto John fica feliz com o elogio, a jovem percebe que eles estão atrasados para preparar o jantar. Algum tempo depois, vemos Cia chegando na casa de John, e depois de ordenar que Melina vá embora pelos fundos da casa, ele abre a porta dizendo para a médica que ela chegou cedo demais. Nesse mesmo momento, Cia fica irritada ao perceber que tem uma jaqueta feminina em cima do sofá, e assim que John começa a explicar a situação, Melina aparece na sala bastante indignada ao saber que o cantor terá um encontro com a sua mãe. Enquanto John fica chocado com a revelação, Cia exige saber da filha se aconteceu algo entre eles. E assim que Melina nega dizendo que apenas estava ajudando a preparar o jantar, a irmã do policial aparece dizendo que veio para o encontro com o cantor. Bastante irritada, Cia vai embora ordenando que ele não lhe procure mais, e muito constrangida com toda a situação, Elpida também resolve ir embora, deixando John perplexo com o que acabou de acontecer. Ao chegar em casa, Cia repreende a irmã por ter mandado a sua filha fazer entregas na casa de John, e assim que Cola comenta que não havia reconhecido que ele era o ex-namorado dela, Melina exige saber como eles se conheceram. No entanto, ela apenas mente dizendo que o conheceu na noite anterior, e ao deixar claro que a filha não pode se encontrar com ele novamente, Melina vai embora furiosa. No dia seguinte, Melina resolve se encontrar com a sua avó para perguntar se ela sabe algo sobre o envolvimento da sua mãe com John, e é nesse momento que a jovem descobre que eles já tiveram um relacionamento quando eram jovens. Enquanto isso, John continua construindo a sua cerca, e assim que Cia aparece no local para visitá-lo, ele rapidamente exige saber se Melina é sua filha. Quando ela confirma ressaltando que Melina ainda não sabe que ele é o pai dela, John fica muito furioso, e rapidamente exige saber o motivo de ela não ter lhe contado antes. Ela então revela que assim que descobriu que estava grávida, foi até Nova York para se encontrar com ele, mas que ao flagrá-lo cercado de garotas bonitas, preferiu guardar esse segredo, já que ela não queria passar a vida inteira desconfiada de que ele estaria lhe traindo. Depois de lamentar pelo que aconteceu, John garante que gostaria de saber que tinha uma filha, e ao ressaltar que as coisas podiam ter sido diferentes, Cia comenta que eles ainda podem recomeçar a vida. Nesse mesmo momento, John fica furioso ao perceber que tem mais uma pessoa se aproximando do penhasco para se jogar, e assim que ele expulsa o homem dizendo que não é um bom dia para morrer, Cia vai embora bastante assustada. Durante a noite, vemos todos reunidos no restaurante para ver a apresentação de Melina, e quando John aparece no local, a jovem fica muito contente e rapidamente pede na frente de todos para que ele cante com ela. Apesar de ficar com receio, John acaba concordando, e assim que os dois começam a cantar juntos, percebemos que todas as pessoas que estão no restaurante ficam encantados com a apresentação deles, enquanto Cia fica muito preocupada. No entanto, John não consegue se controlar, e por isso ele revela para todos que Melina é sua filha, ressaltando que a médica escondeu esse segredo dele por vários anos. Enquanto todos no restaurante ficam chocados, Melina pergunta para a mãe se isso é verdade, e ao perceber que ela não consegue falar nada, a jovem vai embora bastante magoada. Ao encontrar a filha do lado de fora do restaurante, Cia rapidamente tenta se explicar, e quando Melina exige saber o motivo da mãe ter mentido para ela durante todo esse tempo, ela responde que só fez isso porque achou que John estava muito focado em ser um astro do rock, ressaltando que não achava que ele iria querer ter uma família tão cedo. No entanto, Melina não consegue aceitar a explicação da sua mãe, e por isso nos dias seguintes, a jovem prefere ignorá-la, enquanto descobrimos que John finalmente terminou de escrever a sua nova música. Algum tempo depois, vemos John conversando sobre a nova música com o seu empresário, mas nesse mesmo momento, ele percebe que tem uma jovem na beira do penhasco pronta para se jogar, e por isso, ele resolve conversar com ela. Em seguida, ele descobre que Anna está apavorada com a reação que seus pais vão ter quando descobrirem que ela está grávida, e depois de um bom tempo conversando com ela, John consegue convencê-la a não se jogar do penhasco. Algum tempo depois, descobrimos que a jovem ainda não conseguiu ter coragem para ligar para os seus pais virem lhe buscar, e assim que John comenta que ela pode dormir na sua casa,
ela rapidamente aceita. Bastante preocupado com a possibilidade de Anna se jogar do penhasco durante a madrugada, John resolve dormir na frente da porta, já que ele não quer ser pego de surpresa. No dia seguinte, Melina finalmente faz as pazes com a mãe, e enquanto isso, John descobre que Anna estava morando em outra cidade por causa da faculdade, e que voltou na ilha para contar para os seus pais sobre a gravidez. No entanto, quando ela revela que ainda está com medo de como eles irão reagir, porque o pai da criança já disse que não vai criar o filho, John resolve levar a jovem na casa dos pais para dar apoio. Nesse mesmo momento, ele descobre que a jovem é filha de Manoli, e assim que o policial fica furioso ao saber que a filha está grávida, a esposa dele se intromete para defender a filha, ordenando que ele vá embora e só volte para casa quando estiver mais calmo. Algum tempo depois, vemos Manoli na casa de John bebendo, mas nesse mesmo momento, ele fica desesperado ao receber uma ligação da esposa avisando que Anna está em trabalho de parto. Em seguida, vemos John chegando no hospital segurando um buquê de flores, e achando que ele está ali para pedir desculpas. Cia faz questão de deixar claro que ainda está furiosa pelo que ele fez no restaurante. Ela então resolve estragar todo o buquê de flores, e quando John explica que o presente era para uma jovem que acabou de ter um bebê, a médica fica muito constrangida e rapidamente vai embora pedindo desculpas. Ao chegar no quarto da jovem, John encontra toda a família de Anna reunida admirando o bebê, e quando ela revela que eles decidiram dar o nome de John para a criança, o cantor fica muito emocionado. No dia seguinte, John finalmente resolve conversar com Melina, e depois de pedir desculpas pela forma que agiu no restaurante, ele promete que irá se esforçar para ser um bom pai para ela. Bastante emocionada, Melina aceita o pedido de desculpas, e assim que ele pede ajuda da filha para reconquistar a mãe dela, a jovem rapidamente concorda. Durante a noite, Melina reúne toda a sua banda para que John faça uma serenata para sua mãe, e apesar de ficar emocionada com a declaração de amor, Cia não aceita dar uma nova chance para o músico. Bastante arrasado, John acaba sendo confortado pela filha, e depois de entregar para Melina a partitura da sua nova música, ele resolve ir embora para casa. Algum tempo depois, vemos Melina conversando com a mãe, e quando Cia explica para a filha que está com muito medo de dar uma nova chance para John, a jovem deixa claro que realmente acredita que ele a ama, e depois de garantir que ele não irá magoá-la, Melina entrega para ela a letra da nova música que o seu pai escreveu. Na manhã seguinte, Cia vai até a casa de John para dizer que aceita dar uma nova chance para a relação deles, e bastante emocionado, o cantor rapidamente começa a beijá-la apaixonadamente. Um ano depois, descobrimos que Melina se mudou para Nova York para recomeçar a sua carreira musical ao lado do empresário de John, e enquanto isso, os pais da jovem continuam morando na ilha. O filme termina com John reunido com alguns amigos para comemorar o aniversário do filho de Anna, e nesse mesmo momento, descobrimos que ele colocou uma placa pedindo para que as pessoas o procurem para conversar antes de se jogarem do penhasco. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!